Oi, E aí, crianças! gente, como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que a semana tenha sido maravilhosa, que o feriado também tenha sido proveitoso. Por aqui a gente resolveu arrumar a casa, Fizemos inclusive outra estamos mudança. gravando já em outro quarto. Espero que fique melhor agora a imagem, o som. Vamos ver, né? A gente tá tentando, né? É. Mas o melhor mesmo vai ficar quando a gente conseguir fazer ao vivo, né? Se Deus quiser, Essa é a melhor de todas. se Deus Essa é a quiser, melhor. ano que vem a gente vai conseguir. É isso aí. Crianças, hoje a nossa aula vai ser sobre um tema muito conveniente para esse mês que a gente está vivendo, que é o mês de setembro, né? Que é o Setembro Amarelo, que é o mês que a gente fala das nossas angústias, das nossas aflições. E o nosso tema hoje é o que está escrito aí, como disse o tio Leandro, Bem-aventurados aflitos. Isso aí. E para poder combinar super com o tema, o tio Carlos e os meninos gravaram uma música que se chama Depende de Você. E a gente quer que vocês prestem bastante atenção, que essa vai ser a nossa harmonização. E daqui a pouquinho a gente volta para conversar, tá bom? Escuta a musiquinha, daqui a pouco a gente volta. Beijo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Eu, tio Carlos, o Lucas Oi. E o Matheus. Oi. Esperamos que estejam todos bem. Que bom que chegou mais um dia de evangelização. Hoje iremos cantar uma música que fala sobre como a nossa vida é bela e como depende de nós mesmos a construção da nossa felicidade. Ela se chama Depende de Você. Bora lá, meninos? Sim! Bora lá, pessoal! Amigo, brilha o sol, além da sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, libere as asas, voe ao encontro do mais puro amor e abrace o infinito. Desperte para a luz e deixa o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Lá, 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 lá. Muito bem, pessoal. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre e amigo, possa abençoar o nosso encontro de hoje, as nossas vidas e as nossas famílias. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Viram a musiquinha? Gostaram, crianças? Nós também. Isso aí. E vamos então dar início à nossa aulinha? Vamos lá. Então vamos lá. Meninos, hoje a nossa aula é sobre bem-aventurados os aflitos. E nessa imagem aqui está mostrando Jesus pregando, né? Porque era a maneira que ele tinha para conversar com as pessoas daquela época. E muitos sofriam, né? Uma série de problemas, de dores, perseguições, né? E isso tumultuava muito o coração das pessoas e Jesus falava para o coração das pessoas, né? E a gente achou conveniente, quando a gente estava preparando a aula, falei assim, nossa, como é que pode, né, vir um tema exatamente no mês de setembro, que, para quem não sabe, é o mês em que a gente reza e pede muito, as campanhas, né, para que contra o suicídio, Isso. que infelizmente tem acontecido reiteradamente, principalmente entre crianças e adolescentes, porque exatamente vivenciam essas aflições
e às vezes não sabem muito bem como fazer para resolver. Então a nossa aula hoje calhou ali, ó. Certinho. E aí a gente vai começar com o nosso primeiro slide, ok? Isso aí, vamos lá. A aflição é o sentimento daqueles que estão angustiados, preocupados com alguém ou com alguma coisa. Então vocês imaginem isso tudo acontecendo aqui na Terra, como fica o plano espiritual, né? E se a gente não se preparar, se a gente não se cuidar, o que isso gera dentro da gente? Aflição. Isso causa angústia, porque nós seres humanos somos imediatistas. A gente quer tudo para ontem, inclusive a tia que quer tudo para anteontem. Então isso às vezes o tio Leandro quer morrer, porque a tia quer tudo resolvido. Ansiedade em pessoa. E isso gera muita angústia, isso gera muita preocupação. E às vezes isso não acontece só com os adultos, isso também acontece com as crianças. Então, quando nós vimos essa foto, foi exatamente o que a gente falou assim, opa, porque quando a gente vai crescendo e a gente vai evoluindo e se desenvolvendo, a gente vai aprendendo a domar um pouquinho esses sentimentos. Mas quando a gente é criança, nem sempre é fácil. Então, a ideia de perguntar, será que vocês passam por isso? Será que vocês têm algum momento de aflição? Então nós quisemos trazer isso para vocês, para que vocês parem e vocês olhem para dentro de vocês e pensem, eu fico angustiado com alguma coisa? E tipo assim, ó, acontece uma situação com vocês, alguém fala mal de você. Agora tá muito essa coisa de rede social e tal, e às vezes... né? Aí olha, lê uma mensagem lá no celular e fala, fulana tá falando de mim, fulano tá falando mal de mim. Aí aquilo cai como se fosse uma bomba, né, no coração da pessoa, e aí vocês ficam assim, igual tá a menina, né, com o coração doendo, pensando, ai meu Deus, não podia ser assim, será que eu sou isso que a pessoa está falando? Aí às vezes acontece alguma coisa em casa, o pai briga, a mãe briga com vocês por causa de uma situação que aconteceu, e vocês ficam num cantinho ali, se sentindo mal. Isso acontece, gente, toda a família tem isso, até aqui em casa a gente tem isso, acontece de vez em quando, um discute com o outro, aí isso gera uma aflição. Então, tem vários tipos de aflição. Nota baixa. Meu pai vai brigar comigo, minha mãe vai brigar comigo. Porque meu amigo não vai mais falar comigo. Isso tudo gera uma aflição que, às vezes, a gente precisa só parar e pensar um pouquinho. Será que é isso tudo? Será que uma boa conversa já não ajuda? Sabe? Mas não, a gente pega e se fecha. Então, a aflição é isso. É a gente ficar angustiado, preocupado com alguma coisa. Essa aulinha é justamente sobre isso. Jesus sabia que cada um de nós iria passar em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, por situações assim. Então ele vira e diz para nós, bem-aventurados os aflitos, ou seja, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão preocupados, não sabem mais para onde correr. Então, em vez da gente tomar atitudes muito sérias, muito graves em relação a gente mesmo, a gente recebeu de Jesus esse presente, fala assim, fala comigo, conversem comigo, deixa eu falar para você. Mas eu não escuto Deus, eu não escuto Jesus. Eu sei. Mas a gente muitas vezes consegue sentir aqui. Às vezes uma situação, a gente precisa de um tempo, às vezes, para aquilo processar na cabeça da gente. E a gente poder, aí sim, tomar uma decisão certa. Muitas vezes durante a noite a gente tem um sonho ou alguma intuição e a gente acorda e pensa assim, poxa, aquele problema não era tanto assim, pode ser diferente. Mas, de qualquer maneira, você tem que se abrir, você tem que virar para Jesus e dizer, olha, então tá, vamos conversar, antes da gente tomar uma atitude mais séria. E aí veio o que a gente estava acabando de falar para vocês. Qual é a resposta de Jesus para isso? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que Jesus pede para a gente? Fala comigo. Faz aqui, ó, dá um telefoninho, lembra da música do telefoninho? Faz uma prece, vem conversar comigo, porque eu vou te aliviar, eu vou tirar essa angústia do seu coração. E com o tempo a gente vai vendo que é impressionante, mas a oração, ela tem uma força, ela tem um poder na nossa vida e ela te acalma, ela faz com que você perceba que tudo aquele sentimento ruim, ele não tem por que estar ali, né? A gente,
claro, tem coisas que vão gerar esse sentimento ruim, mas a gente tem que conseguir fazer com que o nosso amor e a nossa confiança em Jesus faça com que aquilo não tenha esse valor todo que possa fazer a gente sofrer. Né? Porque quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, né? O que é jugo? Jugo é como se fosse assim, aquilo que Jesus quer da gente. Né? Se a gente for pensar na lei dos homens, o que os homens esperam da gente, a humanidade espera da gente? Espera muita coisa, muita mesmo, sabe? Vocês ainda são crianças, mas vocês vão crescer, vocês vão perceber que cada vez mais vai vir mais cobrança, e vocês mesmos vão se cobrar, vão pensar assim, poxa, eu não consegui aquele trabalho, eu não consegui aquela nota, eu não consegui aquela vaga, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e a sociedade vai continuar cobrando e cobrando. Esse é o peso da sociedade, esse é o peso dos homens em cima da gente. Só que aí quando a gente pensa, o que Jesus quer da gente? O que ele cobra da gente? O que Jesus cobra? Aí o que ele fala, o meu jugo é leve. Então assim, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, aquilo que eu peço de você. Não é muito, sabe? Então assim, o que ele pede que a gente ame, ele pede que a gente compreenda, ele pede que a gente tenha fé. E aquilo que a gente tem de peso nas costas, essa cobrança é da sociedade, não é minha. Então Jesus falando isso pra gente, essa cobrança não é minha. Entrega para mim os seus problemas e vamos fazer junto, vamos junto, né? Então quando ele fala o meu jugo, ou seja, quando você escolhe aquilo que Jesus pede, aos poucos a gente vai aceitando isso, né? E quando ele fala vinde a mim é quando você recorre, é a hora da prece, é o telefoninho que a tia Patrícia falou, né? Você está cansado, você está angustiado com alguma coisa, tem alguma coisa te incomodando, você vai até ele, você fala com ele, né? E ele vai vir falar com você de alguma maneira, talvez não ele, porque talvez se ele falar, você não vai entender. Mas vai existir espíritos amigos que sabem exatamente como falar com você. E eles vão te aconselhar. Só que você tem que deixar. Você tem que aceitar o jugo de Jesus, para que você possa entender. Né? Então ele fala assim, aprende de mim, que sou manso e humilde. E Jesus é manso e é humilde. Por isso ele é o nosso mestre. Ele podia dizer, de verdade, eu sou manso e humilde de coração, aprende comigo. Ele é o nosso mestre, ele é o ser perfeito governador do planeta. Aliás, é um dever dele dizer isso para nós. Dizer, olha, você não tem que aprender com a sociedade, você não tem que aprender com os homens, aquilo que os homens te cobram, te jogam de peso nas suas costas. Com os homens você aprende a instrução, muitas vezes você aprende os exemplos. Eu uso os homens para te ensinar, mas a mansidão, a humildade de coração, segue aquilo que eu faço, segue o que Jesus nos diz. E a gente... entendendo isso, fica mais fácil, fica mais tranquilo da gente conseguir viver a vida e levar os problemas. E aí ele fala pra gente, quando estivermos tristes, não devemos buscar o alívio para o sofrimento nas coisas materiais. Procuremos o consolo na doutrina de Jesus. Só confirmando tudo que a gente já disse, né, gente? Que não adianta você, eu tô triste, vou ao shopping, vou lá comprar alguma coisa. Eu tô triste, eu tô triste porque eu não tenho um tênis. Eu tô triste porque eu não tenho a mochila que eu quero. Eu tô triste porque eu queria que as pessoas curtissem a rede social que eu postei e ninguém postou. Isso tudo é material. Nada disso vai realmente fazer com que o seu espírito evolua. Porque o que Jesus pede da gente? Ele não pede roupas novas, ele não pede que a gente ganhe e cresça materialmente. É claro que isso é importante, é claro que o que a gente consegue, porque hoje nós vivemos na Terra e na Terra nós precisamos dos bens materiais, mas o que ele quer colocar é, se você está aflito, se você está sentindo alguma coisa, se tem algo que está te incomodando, não é saindo e comprando que você vai resolver. Aquilo vai ser uma satisfação momentânea. Agora, o que realmente vai preencher a sua alma, o que realmente vai te deixar pleno, é você fazer uma oração, é você fazer o bem para alguém, é você praticar os ensinamentos de Jesus, que o maior deles é o amor, a caridade. Então, quando a gente se preenche do amor de Deus, aí realmente a gente fica cheio, realmente a gente consegue sentir
isso tudo na gente. Agora, se a gente só se enche de bens materiais, você vai comprar, sua satisfação vai ser de 5 minutos e daqui a pouco você tá bom. E qual é o próximo? Né? E tem uma outra situação, às vezes a gente fala de coisas materiais aqui da Terra, existem outros lados. Por exemplo, você quer que uma situação tal se resolva. Você quer que aquilo seja do seu jeito, e não é. Aí você fica angustiado. Porque você está procurando o seu alívio numa coisa. É uma coisa abstrata, não é uma coisa material, não é como uma caneta, um computador, não. É uma coisa que você quer, você está mentalizando. O seu alívio está naquela coisa. Aí quando aquela coisa não acontece, você fica angustiado. Você quer aquela nota. Você quer que aquele amigo te peça desculpas. Ou você quer pedir desculpa para alguém, só que você não pede. O orgulho não está te deixando botar para fora. Isso tudo te angustia. E aí quando você pensa na doutrina de Jesus, você vai pensar assim, as coisas não aconteceram porque Jesus não decidiu que não seria assim. A gente sabe que quando ele decide, ele está sempre certo, ele não erra. Se fosse para ele errar, ele não teria vindo à Terra. Ele não seria o governador da Terra. Essas coisas, quando a gente pede coisas da doutrina de Jesus, pede a oração, quando a gente faz a prece, quando a gente preenche o coração com bem, é que realmente a gente se sente, agora sim, sabe? Meu coração está pronto para continuar. Agora eu consigo, talvez, começar a entender as coisas. Porque é Deus enchendo a gente. Tudo bem, a gente sabe que existem muitas pessoas que precisam de amparo de psicólogos, precisam de amparo por algum problema muito grave que estão passando. Que nem a gente está no Setembro Amarelo, fala sobre suicídio, fala sobre depressão. E são situações que são doenças que precisam de amparo. Pessoas que estão sofrendo com uma doença e precisam de amparo de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim, um amparo psicológico. E isso tem que ser levado a sério. Os primeiros a detectarem são aqueles que estão ao redor. Então, um amigo que você vê que não está bem, você procurar ajudar, conversar com a pessoa, isso é dar amor. Isso vai te preencher e te deixar bem. Mas aquela pessoa talvez não esteja pronta para isso. Então você vira e diz assim, está faltando Deus no seu coração. Será que está? Às vezes Deus falou com ela. Só que ela está numa situação que não tem como ela ser atendida, ela não tem como ela entender naquele momento. Então a gente, nesse mês de Setembro Amarelo, a gente estende a vocês, ajudem, abram um sorriso, conversem, e se tiverem que oferecer ajuda a alguém, se vocês perceberem alguém que precisa do amparo psicológico e tudo mais, façam o que vocês puderem. Isso vai encher o seu coração e vai fazer a outra pessoa se sentir bem também. Eu falo assim, me viram, alguém está me vendo, alguém está me entendendo. E aí a pessoa aos poucos começa a se levantar. Né? Porque Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. As aflições, elas são necessárias, testam a fé da gente. E a gente falou sobre a questão da depressão e do suicídio. Essas pessoas estão em aflição e elas querem acabar com uma dor. E essa dor, ela vai receber o consolo. Mas é preciso que muitas vezes o amor venha de outras formas, através de vocês, por exemplo, através de nós. A gente consegue descobrir alguém que precisa de ajuda e a gente está ali. Nós somos as ferramentas de Deus. Nós somos Jesus ali chegando para a pessoa e consolando. E óbvio, se a gente souber de alguém que puder ajudar de uma maneira mais profissional, mais especializada, ótimo. E para a nossa vida? Quando a gente está angustiado e a coisa se resolve, ou então a gente começa a ver aquela luz no fim do túnel, é o consolo. É o coração ficando mais tranquilo. Eu sei que está tudo acontecendo ali ao meu redor e isso não é legal. Mas eu sei que Jesus está comigo e que com Ele do meu lado eu vou vencer. A gente acredita que Ele vai estar ali. Ele vai estar do nosso lado. Aliás, acreditar não. É como a gente aprender. Certeza, é confiar. A questão da aflição toda é essa. Quando a gente fala assim, os aflitos serão consolados, a gente pensa em Jesus, a gente confia. A questão é confiar. Porque Deus não coloca fardo pesado em ombro ainda fraco. A pessoa está ali achando que ela está empurrando o mundo, que ela está carregando o maior peso. E Jesus está ali com o dedo. Ele sim está fazendo a força maior. Porque tem uma passagem que se chama Pegadas na Areia. Eu acho que nós nunca fizemos com vocês, a gente vai ter oportunidade de fazer. E tem toda uma história, né? E no final, a pessoa que achava que estava sozinha, ela descobre que Jesus estava do lado dela o tempo todo. E é muito legal essa sensação. E é isso que a gente vem querendo dizer para vocês. Não
achem que vocês estão sozinhos. Vocês são filhos muito amados. Vocês são especiais demais para estarem sozinhos. Lembrem sempre que vocês são parte de um todo, que vocês são cheios de amor, cheios de ternura, e que basta vocês darem um espacinho, basta vocês fazerem uma oração, que Jesus vai estar ali, ó, vamos lá. Lembrando, né, gente? Não adianta fazer coisa errada, depois de rezar e achar que vai dar tudo certo. A gente colhe o que a gente planta lá atrás, né? A vida, ela é uma eterna semeadura. Mas às vezes a gente pode achar assim, nossa, por que eu estou passando por isso? Nossa, mas eu estou me sentindo sozinho. Tenha certeza, vocês não estão sozinhos. E tem aquela velha situação. Nós cometemos vários erros nessa vida, em vidas passadas, em outras reencarnações. A gente traz alguns problemas, mas na maior parte das vezes a gente consegue ir resolvendo boa parte deles ao longo das existências. Só que algumas coisas ficam e outras aflições a gente arranja aqui mesmo, na Terra, nessa encarnação agora. A gente arranja muita coisa. E aí, às vezes, são situações que ficariam grandes demais, pesadas demais, se fossem levadas até o final, sabe? Se a gente entrasse numa situação difícil e aquilo fosse até o limite. Então Deus fala assim, não, o limite dele é até aqui. E aí acontece uma coisa com você. Por exemplo, vamos supor que havia um acidente previsto para acontecer, né? E esse acidente iria deixar você tetraplégico, ou seja, do pescoço para baixo você não ia mexer nada. E aí Deus pensa assim, não, olha só, se acontecer isso com ele agora, nessa encarnação, a cabecinha dele não vai suportar. A família dele não vai suportar. Vai exceder a capacidade deles de entender a situação e de aprender as lições necessárias. Ou seja, eu vou acabar tendo um problema em vez de criar a solução, e Jesus só ensina. Jesus não é do tipo que pune, nós sabemos disso. Então eu preciso ensinar. Como é que eu vou ensinar? Vamos diminuir isso daí. Então ele não vai ficar tetraplégico, não. Ele vai quebrar um braço. Então não vai ficar tetraplégico, vai quebrar um braço. Pronto. Aí a gente reclama que quebrou o braço. Ah, meu Deus. Aquilo às vezes era o máximo que a gente poderia naquela situação. A gente conseguiria entender. E sem aquele braço direito, não posso escrever, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Olha só, a gente já começa a criar vários problemas. Aquele era o máximo que a gente iria suportar e Jesus sabia disso. Então, assim, não. Então tá, vamos fazer a vontade de Deus. A gente não vai seguir com a pena toda. Vamos fazer só uma parte. E aos poucos a gente vai aprendendo a entender. Não é uma situação que a gente aos poucos vai recebendo os fardos que nós somos capazes de carregar. E às vezes a gente vê pessoas que passam por misérias muito fortes, muito pesadas, sofrem muito, passam fome, sede, enfim. A gente pensa assim, nossa, coitada da pessoa. Vem esse pensamento, coitada da pessoa. Gente, não pensem nisso. Jamais. O que a gente pode fazer é oferecer a nossa mão, o nosso ombro, nosso trabalho para poder ajudar a pessoa. E às vezes você é justamente a ferramenta, nós somos a ferramenta de Jesus para poder ajudar aquela pessoa a aliviar o peso nos ombros dela. Nós somos a ferramenta que Jesus usou para aliviar o fardo daquela pessoa. Porque sabe que aquela pessoa, sem você, sem a sua ação, o fardo vai ficar pesado demais. E ele não deposita fardo pesado nos ombros que estejam ainda fracos. Porque um dia nós vamos ter os ombros de Jesus. Nós vamos ser capazes de carregar uma cruz muito pesada e passar por tudo aquilo que ele passou em nome de pessoas pelas quais nós vamos dar a nossa vida. Nós seremos perfeitos, seremos Jesus um dia, né? Seremos Cristos, né? A gente sempre fala isso para vocês. E aí os nossos ombros vão estar fortes. Por enquanto, nossos ombros não são tão fortes. Serão um dia, mas ainda não. E aí vem a prece, né, gente? Que é um apoio para a alma nos momentos difíceis, um apoio para a alma nos momentos felizes, um apoio para a alma em todas as situações da nossa vida. Você está feliz? Dê graças. Você está triste? Dê graças. Você está mais ou menos? Dê graças. E sempre, sempre, sempre agradeça, porque quando a gente olha ao nosso redor, a gente sempre tem alguém que a gente pode olhar e falar assim, caramba, eu achava que eu estava com um problema, mas o que está acontecendo comigo é nada. E dentro disso tudo que a gente está vivendo, dentro de todas as angústias, dentro de todas as vezes que vocês escutarem alguém
ser bravo ou falar alguma coisa ruim, se coloque em oração. Olhe para aquela pessoa e ore por ela. Peça para que Deus acalme, para que Deus conforte, para que Deus dê a resposta que está precisando. E façam a mesma coisa por vocês. E lembrem, crianças, vocês estão sempre rodeados de pessoas que amam vocês, principalmente seus pais, seus avós, as pessoas que cuidam de vocês. Então, tá sentindo alguma coisa, tem alguma coisinha que está incomodando, procura alguém, ou a professora da escola, se você se sente seguro com ela, ou o pai e a mãe, ou alguém que realmente possa ajudar. Claro que os nossos amigos da mesma idade, eles têm coisas boas para nos falar, mas às vezes esse tipo de aflição tem que ser uma pessoa um pouquinho mais velha, que tem um pouquinho mais de experiência. Então não guardem isso para vocês. Além de rezar, além de pedir a Deus, peça dentro das preces de vocês que Ele coloque no caminho de vocês a pessoa que venha na cabecinha de vocês. Nossa, é essa pessoa que eu tenho que procurar para conversar. E não tenham vergonha. Deus vai estar sempre cuidando para que vocês realmente consigam sanar as aflições. E talvez vocês pensem assim, mas eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho a quem chamar para conversar. Eu vou pegar o telefone. Tem a gente. Tem a gente. Mas assim, não tem ninguém que eu queira falar. Então a prece, sabe? Porque tem horas que vocês vão pensar assim, mas se eu falar com Deus, Deus está chateado comigo. Porque eu duvidei. Eu duvidei porque eu não confiei. E aí? Sabe? Você não confiou? Aí você acha que Jesus não vai te ouvir? Você acha que Deus não vai te ouvir? Porque você não confiou, porque você vacilou? Lembra que todos nós somos alunos. E todos nós somos filhos de Deus. Então, não há motivo para a gente pensar, Deus não vai me ouvir. Jesus, Ele ouve. Sempre ouve. Jesus ouve. Sempre ouve. Tá? Então, acreditem. A prece é uma excelente porta que a gente abre. Né? Uma porta que a gente abre para Deus. Sempre. Tá bom? Crianças, era isso. E aí, olha a imagem que nós trouxemos para poder fazer a oração. Quando a gente achou isso, foi o máximo. Olha isso, ó. Todo mundo cheio de peso, todo mundo mal-humorado. Olha o tamanho de coisa que tem Olha, cara. E olha como carregando. tá as pessoas que encontraram Jesus, as pessoas que colocaram Jesus como primeiro ali na vida delas. Olha a alegria, a festa. E é isso que a gente deseja para vocês. A gente espera que as palavras ditas aqui realmente tenham sido proveitosas e que a gente tenha conseguido despertar em vocês essa certeza de que vocês são muito amados, que vocês são importantes para Deus, vocês são importantes para a gente. E é isso aí, gente. Se apega com Jesus e vai. Faz igual essa turma aí, ó. Eles pegaram e fizeram assim, vai todo mundo com Jesus. Aí o pessoal foi com Jesus e ficou feliz. E a galera que está chegando ali, vai passar por Jesus ali, vai entrar no coração dele e vai ficar todo mundo feliz. Olha o tanto de peso que a pessoa carrega ali, gente. Esse peso todo vai embora. A hora que a gente chega, porque Jesus acolhe a gente. E é por isso que tem tanta alegria. Isso aí, meninos. Isso aí. Então vamos lá, crianças. Que Jesus esteja dentro do coração e da família de cada um de vocês. Que venha mais uma semana abençoada. Quero pedir em particular pelo nosso país, né? Pelas pessoas que estão sofrendo, que estão angustiadas, que cada um consiga entender e aceitar os desígnios e que a gente consiga cada vez mais passar bem essa encarnação que a gente está vivendo, essa nossa experiência carnal, porque a nossa vida, ela não é aqui é só uma experiência. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Um beijo no coração de vocês, ótima semana. E lembrem, precisou de alguma coisa, além de fazer o telefoninho pra gente, pode fazer pra gente também. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Até sábado que vem. Saudade de vocês, viu? Muito bom. Tchau.